Olá, crianças! Então, hoje nós vamos ver sobre a fração. A professora já havia mandado um videozinho sobre explicação sobre a fração. Então, hoje a professora irá falar sobre a fração. Olha lá, o que é a fração? A fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Olha lá, isso é muito importante. Ó, a fração. Opa, aqui. Ó, a fração é uma forma, de representar algo dividido em partes iguais. E geralmente, quando a gente fala de fração, é quando a gente pega algo, uma coisa só, e a gente divide essa uma coisa só em vários pedacinhos, pititicos. E vocês, crianças, vocês são essas pessoas que mais utilizam a fração no dia a dia. Como, professora? Vamos explicar. Quando vocês têm uma balinha, olha lá, vocês têm uma balinha pequenininha. Aí o seu amigo fala assim: eu quero metadinha. Eu quero um pedacinho. O que vocês fazem? Normalmente, vocês repartem ela no meio e pede um pedacinho vai para lá e um pedacinho vai para cá. Isso é uma fração, ou seja, quando a gente pega uma coisa que está inteira e a gente divide essa coisa inteira em duas partes pititicas, igual se a gente tem uns chicletes. Olha lá uns chicletes. Aí o amigo fala assim: eu quero uns chicletes, me dá um pedacinho. Aí você vai lá dar um tiquinho. Aí o outro também fala assim: eu também quero, me dá outro pedacinho. Daí vai lá dar outra mordidinha. E sobra um pedacinho. Cada um ficou com um pedaço inteiro dos chicletes? Não, só ficou com um pedacinho do chiclete, só para vir aquele gostinho. O outro também só ficou um pedacinho do chiclete. E ali vai ficar só um gostinho e você também. Então, nós temos uma coisa só que nós dividimos em pedacinhos pequenininhos. Então, isto é a fração. Outra coisa que é um exemplo bem bacana é quando a gente tem chocolate ou quando a gente tem o bombom. A gente ganha aquele bombom lindo, né? Mais ou menos assim, né? Aí vem o irmão e fala assim: mas eu também quero, eu também quero. O que a sua mãe fala? Fala assim: dá metade para ele, não é verdade? Aí você vai lá na faca precisamente e corta bem na metadinha. Que não ficou na metadinha, né? Mas vamos supor que aqui ela é metadinha. Então, daí o que você faz? Pega um pedaço e dá o outro pedacinho pro irmão. Então, isso é uma fração. A fração é quando a gente tem apenas uma coisa e essa uma coisa a gente reparte em vários pedacinhos pequenos, menores, e a gente pega uma parte para dividir para as outras pessoas isso daqui. Então, a fração é quando a gente tem uma coisa inteira e divide em partes menores, porém igual. Tirando o exemplo aqui da professora, que ficou uma coisa bem feia, né? Vamos ver ali. Olha lá. Então, aqui, ó, suponhamos que temos uma barra de chocolate com 8 pedaços. Que delícia, né? Olha lá, temos uma barra aqui, aquelas de chocolate que vem vários quadradinhos, ela tá inteira. Mas aí, o que acontece? Olha lá, observe que a barra é dividida em 8 partes. Imagine agora que ela foi retirada apenas uma parte desta barra. Vamos supor assim, olha, tem uma casa com 8 pessoas lá, o pai, a mãe e 6 filhos. E aí, eles conseguiram comprar uma barra de chocolate para dividir para todo mundo. O que acontece?
Ele vai pegar essa barra e vai dar um pedacinho para um filho, pedacinho para outro filho, um 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 para o papai e um para a mamãe. Então, daí todo mundo vai receber uma parte grande? Não, vai receber um pedacinho pequeno da parte grande, que é do chocolate. Então, olha aqui, ó, como que a gente vai representar em forma de fração essa barrinha de chocolate? Assim, ó, a gente vai dividir a barra. Quando a gente coloca esse traço é da divisão. E o que esse traço lembra? Lembra o símbolo da divisão. Olha lá, o símbolo da divisão não é esse? Então, a fração é também mais ou menos assim, só que a gente vai colocar os números. Como que a gente vai colocar os números? Na parte de baixo aqui, que é chamado de denominador, nós vamos colocar quantas partes foi dividido esse inteiro. Então, essa barra de chocolate inteira, ela está dividida em 8 partes. Então, aqui a gente vai colocar 8, que é a quantidade de partes que tem. E aqui, ó, em cima, que é o numerador, a gente vai pôr apenas a partezinha que me cabe, a partezinha que ficou para eu comer. Então, qual que é a partezinha? Quantas partezinhas eu comi? 1. Olha lá. E é assim que nós representamos a fração. A fração de uma coisa inteira. Eu comi apenas 1/8 da barra de chocolate que o papai dividiu entre eu e meus irmãos. Olha lá. Podemos utilizar a fração para representar esta parte que foi retirada. Essa parte corresponde a 1 pedaço de 8. Para escrever essa informação matemática, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador, que é a parte colorida, e denominador, a parte repartida. Então, olha lá, numerador a parte de cima e denominador a parte de baixo. Então, sempre vai ser o quê? Embaixo vai ser a quantidade que foi repartida e em cima é a quantidade que ou está pintada ou está sem pintar, a parte que eu comi, a parte que foi dada, sempre a parte de cima, o número de cima vai representar isso. Então, vamos ver aqui essas atividades. Olha, super facinho. O que acontece ali, ó? Circule a fração correspondente ao desenho. Olha lá. Primeira coisa, o que nós vamos ter que ver? Vamos ver quantas partes ela foi dividida, essa pizza aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa, ela foi, vamos lá colocar o símbolo da fração, lembre, divisão. Então, esse tracinho significa divisão. E a parte embaixo, nós vamos colocar quantas partes foram divididas. Foram divididas em 6 partes. E ali, nós vamos ver quantas partes estão pintadas. Ela não quer saber a parte não pintada, é a parte pintada. Vamos ver quantas partes pintadas foram? 1, 2, 3, 4, 5. E foram 5 partes pintadas. E é aqui que está representado. Vamos ver aqui na próxima? Olha aqui, ó. Vamos ver quantas partes está repartido. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, a divisão, então, foi repartido em 6. Quantas partes que está lá mais pintadinha? Apenas uma. Isso, então, é aqui que nós vamos ver. Vamos achar onde que está essa fração aqui, que é 1/6, ou se não, 1/6. Vamos lá? Aqui, ó, está aqui. Então, a gente vai circular esse número aqui. Vamos ver agora esta barra, quantas partes ela está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Olha lá, então nós vamos colocar a fração e vamos pôr o 8 aqui embaixo, porque é quantas partes foram repartidas. Quantas elas estão pintadas? Olha lá, 1, 2, 3. Então, apenas foi pintado 3
partes. Então, qual que é a resposta correta? Esse aqui, ó, que é 3/8. Vamos ver a próxima. Quantas partes está repartido? 1, 2, 3, 4. Então, vamos pôr a reta da divisão e o 4 embaixo, porque representa quantas partes foram repartidas. Vamos ver quantos estão pintadas? Apenas uma. Olha lá, então, ficou a fração 1/4. Vamos achar ela e aqui ela está. Vamos circular. E a próxima, vamos ver quanto que ela está repartida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traço da fração da divisão, colocaremos os 6. Quanto que elas estão pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, apenas 4 está pintadas. Então, a fração que representa a parte pintada desta gravura é 4/6. Onde que está o 4/6? Muito bem, está bem aqui, ó. E a próxima, quantas partes está dividida esse retângulo? Apenas em 2. Quantas partes estão pintadas? Uma só. Então, nós temos aqui 1/2, ou seja, só a metade da figura que está pintada. Então, nós iremos aqui circular este.